Bom dia, meu nome é Luciano, eu sou mais um cidadão brasileiro que se coloca indignado com toda essa sujeira, com toda essa situação política que vem assolando a nossa nação ao longo de tantos e tantos anos. Depois de tanto tempo se submetendo a situações constrangedoras, diante de tanto tempo se colocando debaixo de tanta porcaria, de tanta sujeira, de tanta imundícia, a nação brasileira se levantou. A mídia tem supostamente colocado seu apoio diante das manifestações pacíficas, assim como também entendo de que deve ser dado apoio restrito, mas alguns manifestantes de que se verifica que isoladamente trata-se de uma minoria, têm se aproveitado dessas manifestações justamente para saquear, depredar, sujar a imagem das manifestações e, em alguns casos, até mesmo se autopromover politicamente. Alguns partidos têm levantado bandeiras e, diante de uma democracia, esse fato isolado também não pode se colocar como sujeira, mas são aproveitadores do movimento nacional social em prol de uma nação limpa e liberta. Eu queria colocar a minha opinião de que não é hora de nós levantarmos bandeiras partidárias, porque apoiar partidos, apoiar opiniões partidárias nesse momento é simplesmente uma utopia irreal e algo que não vai nos levar a nada. Falar de PT, PSDB, PMDB, PSOL, qualquer outro partido seria um ato leviano, porque a corrupção e a sujeira ela se encontra infiltrada, assolada diante de todos os partidos sem exceção. Nós temos representantes de toda essa sujeira colocados dentro de cada um deles. Então levantar bandeiras de partido, na verdade, seria compactuar com toda essa corrupção. Existem políticos que têm bons interesses, existem políticos que têm razões sociais agradáveis e pensam na população e na solução para tantos problemas dentro da nossa nação. Mas tratando-se de uma minoria, tratando-se de uma parcela tão ínfima, não tem voz e não tem poder para colocar as suas opiniões em prática. É preciso que nós venhamos a ser solidários com essa minoria, e não apenas através dessas manifestações que têm se colocado como algo a encurralar não só a presidente da nossa nação, mas também todos aqueles políticos que começam a ver que a nação abre os seus olhos, que a nação descobre o seu real poder, não apenas através do voto, mas através da manifestação, que venha a repudiar tudo isso ao qual nós temos nos colocado debaixo durante tanto tempo. Esse é só o estopim daquilo que, se por um acaso os nossos governantes não retrocederem e não mudarem, vai se tornar uma guerra social, que na verdade ela acaba sendo irremediável, se nós não acabarmos por ver os motivos reais que nos levaram às ruas serem sanados. Médicos que começam agora a perder o seu próprio poder porque são colocados com uma quantidade não suficiente para atender a população, quando na verdade faltam hospitais, estrutura, até mesmo medicamentos. A estrutura médica que vem atender a nossa sociedade, ela sequer dá suporte à minoria que tem acesso a esses hospitais, até porque parte dela não tem acesso a eles porque o transporte não as leva até lá. A estrutura do nosso país ela não comporta a necessidade da nossa nação, mas ainda assim a Copa do Mundo veio a ser celebrada, porque traria benefícios tremendos para a política, para a sociedade, para a nossa finança. Mas afinal, aonde vai parar o lucro dessa Copa? Se é que é possível dizer que ela vai ter lucro um dia, diante de tamanho gasto e desperdício do dinheiro público. E a nossa presidente, ela vem a dizer de que todo o dinheiro vai ser recuperado diante do financiamento para instituições privadas e os governos estaduais. E todos nós sabemos que isso é balela e mentira.
assim como tantas outras coisas que foram colocadas em rede nacional, ou seja através de TV, de rádio e de jornais. A imposição de um horário político que nos leva apenas a promessas sempre iguais e que nunca são cumpridas. Absurdo, porque o nosso dinheiro também é implantado para financiamento dessas propagandas. É absurdo com que os partidos vão a público pedir dinheiro de partidários para que venham a ser sustentados nessa máquina de fazer ainda mais dinheiro. Os altos salários que cada um deles ganham absurdamente comparados com qualquer outro país de primeiro mundo. E a nossa população, ela tem que se submeter a um salário de R$ 678 oficiais. É impossível viver assim. É impossível permanecer assim. Se não houver mudança, cada vez mais vão haver manifestações sólidas, unidas. E cada vez mais a população irá se rebelar. Assim é preciso que tanto a presidente, quanto o Senado, quanto o Congresso e toda a estrutura política de estados e municípios se mobilize, se conscientize de que é preciso mudar, não numa política egoísta, pensando apenas em si próprio e no benefício do próprio bolso, mas porque o Brasil pertence ao povo. E o povo está nas ruas para tomar as rédeas desse país. Estamos todos juntos. E eu sei, eu creio, eu sou mais um brasileiro que entende que esse não é apenas um movimento que visa cobrar 20 centavos, ou apenas a saída de Renan Calheiros, ou a PEC 37 ser derrubada porque trata-se de um absurdo, mas trata-se de um movimento que visa a limpeza desse país, que tem tudo para ser maior que tantas outras nações ditas de primeiro mundo, mas que depende de que todos aqueles que são contra, a minoria contra, mas que detém todo o poder, venha a ser deposta e colocada no seu devido lugar. Não adianta com que nós venhamos à rua agora e que nos próximos anos venhamos às urnas mais uma vez vender o nosso voto e o nosso futuro em prol de cargo público, em prol de vantagem, em prol do egoísmo alheio. É preciso que essa consciência ela permaneça e que nós não venhamos a desistir, mas perseveremos com a nossa fé pautada naquilo que é bom, agradável e que venha a se solidificar como o futuro vislumbrado por cada um dos verdadeiros cidadãos brasileiros. Bom dia.